Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje eu quero mandar um abraço todo especial para a Sebastiana de Almeida. Muito obrigado pelo seu carinhoso WhatsApp, eu fiquei muito feliz com as suas palavras. E sim, minha irmã, eu vou orar por você e por seu netinho, o Miguel, que tem apenas 2 meses. Deus abençoe a vida dele, dos pais e da vovó Coruja. Também mandar um abraço para o meu amigo Edno Júnior, o Zacarias Brandão, o Antônio Conceição e para a Maria Cecília. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui em nosso canal, curtindo os nossos vídeos, compartilhando nossos conteúdos e também estando inscrito e deixando o seu curtir. Se você está chegando pela primeira vez aqui em nosso canal, aproveita para se inscrever, habilitar as notificações, deixa o curtir também e usa o seu WhatsApp para espalhar a mensagem do Evangelho para que muitos conheçam este Jesus que salva e que cuida de nós, até mesmo com as dívidas. E a gente vai falar um pouquinho mais dela no vídeo de hoje. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, no tempo certo o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro do céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Deuteronômio 28, versículo 12. O brasileiro assalariado chega a tremer quando descobre que o seu nome foi inserido em uma lista ou do SPC, ou do SCPC ou Serasa. E poucos são os brasileiros que nunca tiveram o seu nome presente em uma das listas destas instituições que monitoram a concessão de crédito à pessoa física. Mesmo atuando de forma separada, na prática, elas funcionam com o mesmo objetivo: dar às lojas e aos bancos as informações necessárias para garantir a segurança em transações como vendas a prazo, financiamento ou empréstimos. O tamanho dos dados que são analisados diariamente passa das centenas de milhares de terabytes. E esse volume se explica pelo cenário nacional, onde a perda do poder econômico vem sendo perpetuado pelos vários planos econômicos que os diversos governos vêm implantando em nosso país, sem a preocupação de manter uma continuidade daquilo que já foi realizado de bom pelo governo anterior. E o resultado é que o brasileiro médio não consegue obter bens duráveis pagando à vista. E pior ainda é a consequência gerada pela inflação em cima do salário mínimo, que acaba forçando este pobre brasileiro assalariado a contrair empréstimos ou aceitar entrar no crediário para trocar a sua geladeira ou o seu fogão, itens que são da linha branca e são essenciais em qualquer lar, independente da classe social. E como resultado de um poder de compra corroído pela inflação, de altos juros praticados para proteger o lojista de um possível calote, é que o endividamento das famílias brasileiras já atinge mais de 78%. E desse total, 11% tem dívidas impagáveis. E esse descontrole das finanças das famílias empurram os juros ainda mais para o alto, criando o efeito bola de neve. Esses dados são assustadores. 8 em cada 10 brasileiros estão endividados e têm o seu nome em pelo menos uma das listas do SCPC, SPC ou Serasa. E isso se não constar nas 3. E quais são os resultados perceptíveis deste desastroso cenário? Dados de uma pesquisa realizada pelo próprio Serasa aponta que muitos brasileiros devem valores impagáveis às operadoras de cartão de crédito, o que leva ao sentimento de vergonha em 9 entre 10 devedores. E são as mulheres que mais sofrem os impactos emocionais por conta do endividamento, e elas estão menos otimistas sobre conseguir quitar as próprias dívidas. Este estudo de endividamento foi feito em 2021 e é realizado anualmente e também considerou os impactos da pandemia na vida financeira do consumidor. Entre os dados computados, o responsável pelo levantamento em parceria com o Serasa destaca os efeitos emocionais causados pela inadimplência. E destes mesmos 10, 6 afirmam ter sentido o reflexo dos débitos no relacionamento com familiares e amigos.
Infelizmente, o endividamento ainda é uma vergonha para os brasileiros. Mas, na maioria das vezes, os débitos se acumulam por fatores externos à vontade do inadimplente, diz Diogo Mester, o gerente do Serasa. E segundo Matheus Moura, gerente executivo da Serasa, o estudo mostra como o endividamento está atrelado às necessidades básicas do consumidor. Mas por que o brasileiro então se endivida tanto? Há 3 razões principais para este fenômeno. E o primeiro é a ignorância financeira. O segundo, ganância ou egoísmo. E o terceiro motivo, os imprevistos. A geração nascida entre as décadas de 1950 e 1980 lembra que a criança, ao completar 8 ou 10 anos, às vezes até menos antes disso, os pais davam um cofrinho, geralmente dado como brinde pelos poucos bancos que existiam à época, para que ali fossem colocadas as moedas que a criança recebia como agrado por uma ação altruísta ou por ocasião do seu aniversário, onde os avós, pais e tios, além dos presentes, procuravam ajudar a deixar o cofrinho mais recheado. Mas mesmo este esforço singular para despertar na criança a responsabilidade e o valor sobre o dinheiro não chega nem de perto ao de uma educação financeira, que pode preparar a criança para os desafios de uma economia volátil e o monstro da inflação. A geração nascida em 1990 não sentiu os efeitos de uma inflação mensal de 82% ao mês. No máximo, eles tiveram que voltar a usar fraldas de tecido. A verdade é que se os pais da década de 1990 tivessem em sala de aula a matéria de educação financeira, o número de suicídios e fechamentos de pontos comerciais depois do anúncio do confisco da poupança em 1990 pelo então presidente Fernando Collor poderia ter sido menor. Esse episódio triste da República tem como ingrediente cruel a ignorância financeira do brasileiro. E essa ignorância financeira tende a se perpetuar ainda por longos anos, se mais deputados como a gaúcha Luciana Genro, do PT, também se posicionarem contra a iniciativa de se implantar na grade escolar a matéria de educação financeira. A segunda razão pela qual o brasileiro segue endividado é a ganância ou o egoísmo. E não basta apenas colocar a culpa no diabo. A Bíblia ensina que ele apenas tenta, mas a decisão cabe ao homem. O problema da ganância e do egoísmo também passa pela educação. E isso não é uma exclusividade do Brasil, é um fenômeno global. Há muito tempo o ser humano abandonou a prática da leitura e a substituiu pela TV de tubo, que foi evoluindo, tornando o seu preço e as novas tecnologias de tela mais acessíveis, enquanto o conhecimento do velho e bom livro ficaram para trás. E o que nos oferecem as telas de TV e celulares? Informações enviesadas, carregadas de um glamour irreal em vídeos curtos que estimulam o consumismo desenfreado. Não é o bastante ter um iPhone 8 Plus que hoje custa R$1.000. O alvo dos desejos é um iPhone 14 Pro Max com 1 TB de armazenamento por apenas R$18.900, ou um Galaxy S Fold 4 com 512 GB de armazenamento por apenas R$12.500. A busca em ser o proprietário de um desses mimos acabam forçando o indivíduo a viver uma realidade além das suas posses, porque o seu influencer preferido só faz selfies com o mais atual dos celulares. A ganância e o egoísmo estão gestando uma geração que não está disposta a viver a realidade ao qual ela pode pagar, e assim não mede esforços para alcançar patamares impensáveis na vida real, apenas para satisfazer o seu egoísmo no mundo virtual. O grande problema de agir assim é que enquanto o glamour das redes sociais lhe rendeu muitos cliques e fotos cheias de filtros no metaverso, na vida real lhe resta trabalhar além do necessário para não ter o seu nome incluído nas listas do SPC, SCPC e Serasa. E por fim, a terceira razão pela qual os brasileiros acabam se endividando é a que ele tem menos controle, que são os imprevistos. Ninguém está imune no mundo de pecado à ação imponderável do acaso. Não há como calcular o momento exato de um acidente nuclear ou a ação destruidora da maré, dos ventos ou do fogo. E por mais que o corpo vá dando sinais de falhas ao longo dos anos, ele não traz junto com estes sinais a data exata da morte. E mesmo que destas 3 razões do endividamento, apenas uma não seja fruto de escolhas equivocadas, por falta de conhecimento ou ganância,
Em todas elas, há a possibilidade de buscar a orientação correta para, ao mínimo, ter condições físicas e mentais e apoio espiritual para se ver livre das dívidas. Para que isso aconteça, é preciso deixar Deus guiar cada passo na direção do restabelecimento moral e financeiro. Mas é preciso dar um passo de fé e confiar integralmente nas orientações encontradas na Bíblia. E a primeira destas orientações que vale a pena ser seguida à risca é a que se encontra em Deuteronômio capítulo 28, onde Moisés afirma: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro do céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestados delas. Deuteronômio 28, 1, 2 e 12. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.